aulão do nosso desafio Faça Você Mesmo, Faça Você Mesma. E hoje, gente, esse aulão vai começar a partir da primeira aula que nós tivemos, para que vocês tenham acesso a todo o conteúdo. E eu já vou falando para vocês que hoje essa gravação tem como objetivo mostrar todo o material que nós iríamos utilizar nos 3 dias que estavam agendados no nosso desafio. Mas como vocês já sabem, eu tive a surpresa de ganhar essas férias, então hoje eu estou aqui na casa dos meus pais. Pode ser que vocês percebam alguma interferência na gravação, a iluminação está totalmente diferente, porque eu estou em outro ambiente. Na minha casa já tem uma estrutura montada para fazer esse tipo de trabalho, mas não vai interferir no conteúdo. Então, gostar muito dessa aula. Para início de conversa, eu vou falar em qual aplicativo que eu estou usando, qual é a ferramenta que eu estou utilizando para fazer essa gravação. Hoje eu estou fazendo essa gravação através do StreamYard, que é esse símbolozinho aqui, ó, esse patinho, tá? Tá aqui no cantinho direito superior. Ele não é pago, é gratuito. Para quem trabalha com aulas, com encontros online, ele é muito bom. É o mesmo que nós utilizamos para a primeira aula, que foi feita através do YouTube. Só que hoje eu estou fazendo dentro do estúdio de gravação fechado. Ou seja, eu vou gravar essa aula, depois eu vou disponibilizar o link através do YouTube para gente, tá? E o link ele vai ser disponibilizado de que forma? Também vai ser disponibilizado somente para vocês que estão participando do desafio. Se vocês mandarem o link para outras pessoas, essas pessoas terão acesso, mas fora isso, ninguém tem acesso porque ele está como material não disponível, ou seja, ele fica, como que fala? Não é público, ele é privado. Ou melhor, ele é para um público restrito. Tem o privado, restrito e tem o público. Eu coloquei restrito, que é só para vocês terem acesso. É só quem pega o link consegue assistir, beleza? Continuando aqui no nosso desafio, faça você mesmo. Nós falamos que seguiríamos esse cronograma, teríamos um bônus aqui de edição de vídeo, eu vou passar isso também para vocês, mas hoje eu vou desses slides saberem tudo que a gente ia falar nesses dias se nós tivéssemos tido as aulas pausadamente. Eu disponibilizei também alguns vídeos lá no nosso espaço, né, na nossa linha de transmissão, para vocês terem acesso ao passo a passo de algumas produções. E algumas pessoas disseram que o áudio não está funcionando, mas como foram pontuais e a maioria conseguiu assistir, ouvir os áudios direitinho, eu também vou repetir tudo que está lá aqui, beleza? Seguindo aqui. Falamos sobre marketing, então não vou repetir essa parte para vocês. Falamos o que é marketing. Está no primeiro vídeo, o vídeo que foi feito através do YouTube e que foi ao vivo também. Então, eu deixei o conceito de marketing. E hoje nós vamos dar continuidade. Esse ponto aqui é o ponto principal do nosso trabalho, o entendimento do nosso público-alvo e persona. Todo mundo, quando começa aqui nas redes sociais, tem um interesse de alcance, alcance de público e alcance em vendas. Então, se você tem interesse em alcançar um público e alcançar vendas, primeiro você precisa conhecer o seu público-alvo. Como eu disse, existem várias formas de conhecer o público-alvo. Uma dessas formas é através da pesquisa de mercado, que é você, hoje, eu sou psicopedagoga, então hoje como psicopedagoga, o que eu posso fazer? Eu vou até algumas empresas, né, algumas profissionais, conhecer o trabalho dessas profissionais através de ligação mesmo, ligação, WhatsApp, conheço o trabalho que elas fazem, posso acessar a página do Instagram de cada uma delas para ver o que elas fazem. Então, geralmente, quando eu comecei, né, vou logo dar um exemplo, quando eu comecei eu fiz isso. Eu fui lá no Instagram, deixa eu abrir aqui o Instagram para vocês. Acho que dá para ver. Eu fui lá no Instagram, procurei algumas profissionais aqui de Angra dos Reis. Hoje eu estou em Itaboraí, mas procurei algumas profissionais de Angra dos Reis e fui dando uma olhada. Qual era o perfil de trabalho delas, o que elas faziam, o que ela oferecia ali através do Instagram, o que elas faziam, né, na página delas, o que elas faziam no dia a dia, se elas mostravam a rotina, mostravam o conteúdo de atendimento, se era mostrado isso dentro da página do Instagram delas, então eu fui olhando ali, tá?
Não, quando eu identifiquei o que ela fazia, eu comecei a procurar também. Comecei a procurar o que eu poderia fazer para oferecer para esses profissionais. Então, primeira coisa, entenda o seu público. O meu público é o quê? Já que eu trabalho com crianças, jovens, adultos e idosos que têm dificuldade de aprendizagem. São pessoas que necessitam de um acompanhamento nessa área. Só que eu percebi que a maioria das profissionais em psicopedagogia clínica atendem crianças, elas não atendem adultos nem idosos. Então, comecei a ampliar minha rede para o atendimento em adultos, idosos, adolescentes, que eram o público que elas não atendiam. Então, já identifiquei uma necessidade: o atendimento adolescente, o atendimento adulto, o atendimento a idoso e as palestras que têm o cunho educacional nessas áreas, coisas que elas também não faziam. Então, identifiquei essas necessidades e aí eu comecei a focar nessas necessidades. Com o passar do tempo, meu caminho foi migrando também para outras áreas, mas isso eu falo com vocês depois, que também é muito importante você perceber. Dentro do marketing, que é o mercado em movimento, você precisa entender o que está acontecendo, como que esse mercado que você trabalha está se movimentando. Então, eu fui percebendo a necessidade do meu mercado, do meu público, para que eu pudesse trabalhar exatamente na persona ideal dentro desse meu nicho de atendimento. E aí é o que eu fiz, tá? Dando continuidade aqui, a gente já falou sobre o público-alvo e persona, faça uma pesquisa. Então, primeira coisa, faça uma pesquisa observando as redes sociais das pessoas que trabalham no mesmo nicho que você e olhe o que elas estão oferecendo. Ali, no que elas estão oferecendo, você pode perceber qual é a necessidade do seu público. E como eu disse, né, tem como propósito entreter o seu público, e a última coisa vai ser a venda, gente. Porque antes de você e depois fidelização. Antes de você vender para o seu público, ele precisa conhecer você. Você precisa mostrar para ele o interesse que ele não sabia que tinha. Então, esse é o foco aqui das redes sociais. É diferente de, como eu falei, as revistas da Avon, que você pega a revista, você vai lá e desfolha, fica olhando as fotos, sente o cheirinho. Também vou falar sobre isso. E você vai identificando aquilo que você quer. Aqui na rede social, não. Como tem muita oferta de muitos profissionais, você tem que mostrar o seu diferencial. E o seu diferencial pode estar em entretenimento, que você pode fazer um conteúdo com um material de conhecimento, dando um conhecimento para essas pessoas, só que de forma de entretenimento, ou você pode ser uma pessoa mais séria e mostrar o seu conteúdo em forma de conhecimento, explicitamente. E depois disso, sim, você vai fazer com que essa pessoa sinta o interesse em obter mais aquilo ou comprar o seu produto. Assim como eu tenho feito através do livro. O livro, eu não estou mais oferecendo lá compre o livro. Não, não estou fazendo isso. Estou colocando frases que estão no livro, percepções das pessoas que já leram o livro. Estou colocando lá sentimentos que as pessoas tiveram quando começaram a ler o livro, ações que as pessoas executaram depois que leram o livro, para que outras pessoas percebam e falem assim, nossa, que livro é esse? E aí essas pessoas vão sendo atraídas para lá, para dentro do meu espaço, tá? Público-alvo e persona, qualquer dúvida é só mandar lá no privado. Como eu falei, eu não fiz grupo justamente para dar essa liberdade a vocês, para falar diretamente comigo, que vocês tiverem algum tipo de necessidade, de dificuldade, beleza? Na parte praticando, eu vou responder essas perguntas que eu não respondi. Então, primeira coisa, praticando, eu já deixei alguns materiais para algumas. Vou colocar aqui só para carregar. E agora nós vamos ter mais coisas para praticar. Eu vou mostrar. Os móveis, então, pronto. Voltando. Praticando, eu não vou passar aqui, que é o quê? Atividades. Vou passar em um vídeo só de atividades. Vou dar bastante conteúdo em um outro vídeo específico, tá? Aqui a gente vai responder algumas perguntas.
Não sei como desenvolver minha identidade profissional nas mídias sociais. Ou seja, a pessoa está em busca de posicionamento pessoal. Posicionamento é uma questão muito importante para você começar a pensar em quem você quer ser nas redes sociais. Quem que eu quero ser aqui, nesse espaço? Eu quero ser a pessoa que informa, ensina, eu quero ser a pessoa que as pessoas seguem por curiosidade, eu quero ser a pessoa que as pessoas seguem porque a gente se diverte. O que, que eu quero ser aqui nas redes sociais? Qual é o personagem que eu quero interpretar, digamos assim? Porque no dia a dia, a Roberta é a Roberta, mas aqui nas redes sociais, a Roberta é a professora, como eu coloquei lá na minha identificação. Eu sou professora, eu sou instrutora de marketing digital, eu sou psicopedagoga, sou a escritora. E aqui eu já construí um personagem que tem um posicionamento nas redes sociais. Hoje eu não tenho alcance tão grande porque eu não trabalhei esse alcance. Se eu quiser trabalhar esse alcance, eu invisto em tráfego para poder mais pessoas me conhecerem. Ali o que eu tenho mais é de tráfego orgânico mesmo. São pessoas que no dia a dia ou já fizeram um curso comigo, ou foram crianças, pais, mães que já tiveram contato comigo. Então eu priorizei, na verdade, pelo orgânico por conta de querer que as pessoas me conhecessem. Então, muitas vezes, quem indica um trabalho meu é quem já viu um trabalho meu. Quem indica uma palestra é quem já assistiu uma palestra. Então, primeiro, quem você quer ser nas redes sociais vai muito de quem você está construindo. Então, vamos supor que você é um professor de história. Você quer ser conhecido como um historiador, como um grande educador, como um escritor? Quem você quer ser? Então, identifique os pontos principais que você quer apresentar para o seu público em relação à construção dessa sua marca pessoal, né? Aí a gente vai falar sobre marketing pessoal, que é uma outra área, a gente teria que fazer um outro treinamento só de marketing pessoal, mas identifique quem você quer ser aqui nas redes sociais. Então, você pode perceber que no Instagram tem um pouquinho do meu dia a dia, tem um pouquinho de mim, tem um pouquinho do meu trabalho, mas hoje eu estou focando na escritora, na Roberta, que escreveu um livro direcionado a mulheres empreendedoras. Então, eu tenho trabalhado muito nisso, tá? Vamos continuar. Podemos estabelecer nossa persona para criar posts mais diretos, foi o que eu disse. Uma das coisas que a gente pode fazer para identificar a nossa persona é entender um pouco mais sobre esse público. Você vai observar o público através dessa pesquisa de mercado e depois você pode fazer formulário como eu fiz, você pode fazer caixinha de perguntas, você pode fazer coisas que chamem o seu público a interagir com você, utilizando as ferramentas certas do próprio Instagram para que eles interajam com você. E aí, tem espaços, tem lugares que você pode pesquisar. Eu mostrei o Pinterest, vou mostrar hoje novamente. Lá é um espaço muito bom para você tirar ideias de posts para utilizar para você fazer esse funil de identificação da sua persona. Muita coisa do que eu estou falando aqui para vocês é bem mais fácil falar quando a gente está no presencial. Eu, por exemplo, adoro quadro. Então, eu desenho no quadro. O que é o funil de vendas? Como identificar o seu... A gente faz exemplos de como identificar sua persona, o seu público-alvo. A gente faz um mapa, que eu vou mostrar aqui, acho que está bem aqui. Deixa eu ver. Esse mapa aqui. Esse mapa da empatia, que é quando você se coloca no lugar da sua persona ideal, e aí você vai olhar como se você fosse o cliente ideal. Você vai se ver como cliente ideal, e você vai colocar o que você pensa, o que você sente, quais são suas dores, quais são seus desejos. Por exemplo, uma pessoa que procura massoterapia, o que ela pensa e sente? Quais são as dores de uma pessoa que procura massoterapia? Quais são os desejos que essa pessoa que procura massoterapia busca? Né? O que ela vê, o que ela fala? Pega esse mapinha aqui, dá um print nessa tela desse mapinha aqui. Não precisa dar print, não, vou colocar ele no grupo da gente. E você vai conseguir identificar, se colocando no lugar da sua persona ideal. Você vai responder essas perguntas e vai se colocar no lugar dessa persona ideal para você identificar esses elementos. Partindo daqui, você já consegue criar material direcionado para a sua persona, material que vai entender a dor. Então, por exemplo, se eu fosse buscar uma massoterapeuta hoje, eu amo massagem nas costas, então eu ia procurar uma massoterapeuta que tem uma boa massagem relaxante
para as costas, porque eu amo massagem nas costas, mas de repente você pode criar um vídeo fazendo lá massagem nos pés, mostrar o passo a passo de um banho de sais, mostrar um passo a passo de uma massagem nas costas, quais são os benefícios de uma massagem nas costas. Tudo isso você pode fazer pensando na sua persona ideal, tá? Voltando para cá. Como podemos estabelecer a nossa persona ideal e criar posts mais diretos. Outros pontos importantes da persona, gente, é entender que essa persona é como se fosse uma pessoa mesmo. Ela tem nome, ela tem idade, ela tem características, ela tem gostos, ela tem hábitos, hobbies, ela tem faixa salarial, tudo. A maior quantidade de informações que você puder colocar da sua persona, melhor. Como que eu faço para traçar essa persona? Eu crio através de planilha ou no caderninho mesmo. Você vai colocar lá o nome da persona ideal. Você cria um nome fictício. Suzana Vieira. Idade, 37 anos. Salário, faixa salarial dela. Ela é, no primeiro eu vou colocar, ela é professora e recebe na faixa de R$ 5.000. Essa professora, ela trabalha em 2 escolas, ela já tem um cargo um pouquinho melhor, ela tem pós-graduação, recebe R$ 5.000, só que ela passa muitas horas do dia falando, muitas horas do dia falando, muitas horas do dia em pé. Então, o que eu poderia, como massoterapeuta, fazer para sanar a dor do cansaço dessa professora, cansaço físico, cansaço emocional? O que eu posso oferecer para essa professora se sentir relaxada, se sentir confortável no ambiente dela, de repente com algum trabalho aromatizante para que ela carregue na própria bolsa, de repente um óleo essencial para ela carregar na bolsa e quando estiver se sentindo cansada, ela aplicar no corpo dela. Enfim, a persona é uma pessoa que você vai colocar o máximo de informações possíveis para que você tenha mais ferramentas para alcançar essa pessoa. Ela pode dar certo e pode não dar certo. Você vai ter algum post que vai ter muitas visualizações porque tocou naquela pessoa e você pode ter menos. Mas sempre você vai ter alguém ali curioso, observando, olhando e tal. E para transformar essa pessoa no seu cliente, você tem que instigar essa pessoa à compra, ao desejo, ao interesse. Isso a gente vai falar também no marketing 4.0, que é uma outra ferramenta de utilização muito importante para quem quer fazer com que a pessoa não veja só o seu produto como algo que tem que comprar apenas. É o marketing da experiência, é de fazer com que ela sinta como se estivesse tomando sorvete. Já assistiu um vídeo desse, que a pessoa tá lá colocando sorvete, aí coloca isso, coloca aquilo, você chega a salivar. Eu falei agora no sorvete, já comecei, porque eu adoro sorvete. Então você já começa a sentir como se estivesse tendo aquela experiência de tomar aquele sorvete. E é exatamente isso. O marketing 4.0, ele hoje preza pela experiência. Quais as experiências que eu posso fazer o meu cliente, que está do outro lado da tela, sentir, sem que ele tenha ainda pego o produto, mas que faça com que ele tenha vontade de fazer aquela compra. Isso acontece muito com hamburguerias, com restaurantes. Já viram que agora eles têm empresado para fazer aquele vídeo da fumacinha, do passo a passo da pessoa produzindo, é para instigar o desejo. Isso é o marketing 4.0. Não sei como fazer criativos, pego imagens prontas. Isso também é uma coisa que a maioria das pessoas pergunta, né? Lá no Pinterest tem várias imagens prontas, vocês viram. Mas o Canva, ele também tem imagens prontas que você pode só alterar algum conteúdo. Não quer dizer que está errado, quer dizer que você está se facilitando o seu tempo. Mas pegar coisa pronta, pegou na internet, jogou lá assim, frase motivacional sobre o dia, e printar aquela tela e colocar na sua rede social, aí sim, é uma coisa que fica bem sem criatividade mesmo. Mas quando você pega a ideia de uma postagem, você leva lá para o Canva, você escolhe uma imagem ou escolhe um vídeo e produz algo com aquilo, com as suas cores, vou falar sobre cores, e coloca isso na rede social com a sua identidade, com a sua marca, com as suas características, fica bem. No início do Setembro Todos os Dias, que é uma outra página que eu administro, eu fazia muito isso. Eu pegava imagem pronta porque era mais fácil. Eu ia lá, pegava frase motivacional, já que a gente estava falando sobre
cuidado com a saúde mental, eu pegava frases direcionadas sobre isso e colocava lá, porque a ideia inicial não era aparecer, era só produzir conteúdo para as pessoas terem um espaço no qual elas identificassem alguma frase, alguma coisa que se conectasse com ela. Hoje não, hoje a gente precisa pensar, ó, com a cabeça do cliente. Então, essa imagem dessa mulher aqui, com esse monte de outros objetos aqui ao redor dela, é para pensar sobre isso. Você precisa pensar com a cabeça do seu cliente. O que seu cliente buscaria na sua loja? Então, para entender a cabeça do seu cliente, entenda também o seu produto. Qualquer pessoa que vai vender um produto, como por exemplo essa bolsinha aqui, ó. Quando eu comprei essa bolsinha aqui, eu me interessei pelas características únicas dessa bolsinha, que são feitas ouro, algo que você não encontra com facilidade. É um produto artesanal. Ela foi toda trabalhada. Então alguém pensou nesse formato, nessas características que são únicas desse produto. Então, quando você for fazer algo direcionado ao seu cliente, pensa que você quer que ele seja exclusivo. As pessoas gostam de ser exclusivos, gostam de exclusividade. Por isso, a gente precisa cada vez mais trabalhar com a cabeça do nosso cliente. A gente não pensa mais como eu quero vender. Comprar essa bolsinha. Eu sou a vendedora, a produtora disso, mas se eu quisesse comprar, o que eu ia buscar numa bolsinha como essa? Para mim, eu queria uma bolsinha prática, pequenininha, que eu pudesse colocar as minhas moedinhas ou coisas pequenas. Eu agora guardo aqui o meu microfone, que não fica longe de mim, o meu microfone e o meu fone de ouvido que estava aqui dentro. Então, hoje eu utilizo para isso, para colocar coisas que eu sei que são mais delicadas e que precisam ficar perto de mim de uma forma rápida e prática. Quero gravar algum vídeo com o celular, meu microfone está ali. Quero gravar um vídeo com o computador, meu fone de ouvido guardadinho. Beleza? Vamos continuar. Criar postagens e manter constância. Então, como criar postagens e manter constância? Para falar sobre isso, eu vou tentar aqui do Magic e vou tentar mostrar uma outra aba para vocês. Antes, deixa eu ver se eu consigo já deixar ela aberta aqui, que eu não abri. Vou colocar aqui o formulário que vocês preencheram. Deixa eu ver se eu abro aqui rapidinho, que eu não abri antes, mas isso aqui é importante vocês verem. Tá aqui. Vai ser esse aqui. Tem vários formuláriozinhos. Pronto, tá aqui. Agora eu vou mostrar essa janelinha para vocês. Deixa eu fechar aqui. Ver se dá para colocar as duas. Tela do computador, compartilhando a tela. Pronto. Apareceu a vocês. Então, deixa eu abrir aqui. Bom, agora eu não vou conseguir ver, mas eu vou falar lá olhando o formulário, beleza? Vou sair daqui. Esse formulário aqui, ele é uma ferramenta de captação de informações. Ou seja, quando você que começa a trabalhar aqui na rede social, você pode utilizar um formulário como esse para tentar dialogar com os seus possíveis clientes. Quando eu lancei o desafio, a minha ideia não era captar novos clientes, mas era realmente proporcionar um momento para as pessoas que estavam ali com muitas dúvidas, falando muito comigo através do direct, como trabalhar com as redes sociais de forma mais leve, de forma mais automatizada, fluida, digamos assim. E aí eu criei com essas perguntinhas aqui: nome da pessoa, WhatsApp da pessoa, e-mail, qual o Instagram que ela utiliza, se a pessoa já utiliza as ferramentas de redes sociais para trabalho ou não, quais as dificuldades que ela tem, e deixei o espaço para deixar uma pergunta ou uma dica. Só isso aqui já é material de criação de outros conteúdos. Eu não vou mostrar as respostas, deixa eu ver se eu só mostrar um gráfico aqui. Aqui, gráfico, tá vendo? Esse gráfico aqui, ó, já é um sinal de que se a pessoa utiliza redes sociais como trabalho ou não. Eu tive 16 pessoas inscritas, então 43% delas diz que não utiliza rede social para trabalho. 53% diz que sim. Então, se essas pessoas já utilizam a ferramenta de Instagram
Para trabalho, eu tenho aqui um público que acompanha o meu trabalho também nas redes sociais e que já trabalha com rede social. Ponto, eu já tenho 2 públicos diferentes, que eu posso construir 2 personas diferentes. Eu tenho 2 públicos, ali dentro dessa margem de 16 pessoas, eu tenho 2 públicos diferenciados. Uma parcela deles que não trabalha com as redes sociais como ferramenta de alcance de público, e a outra que já trabalha como ferramenta de alcance de público. Então, posso trabalhar essas questões que eles foram pontuando aqui abaixo, que foram essas respostinhas aqui, ó. Eu posso trabalhar essas coisas como palestra, eu posso trabalhar essas coisas aqui como postagens, como conteúdo, criação de conteúdo com dicas. Posso fazer até um. Como é o nome daquele negócio que eu gosto? Eu adoro pegar na internet. Deixa eu lembrar. Eu vou lembrar o nome e depois eu falo. É um material em PDF que as pessoas colocam ali. Vou lembrar o nome, gente. Depois eu lembro o nome, eu coloco aqui para vocês. Se eu não lembrar durante a gravação, eu coloco o nome lá para vocês. E-book. Eu gosto muito disso também. As pessoas produzem, depois que fazem esse formulário aqui, isso muita gente faz, muito influenciador digital faz. Produz um formulário e pega dos próprios temas que as pessoas vão jogando aqui os seus e-books. Então, se você é professor de química e quer saber qual é a dúvida dos seus alunos em química, você pode produzir um formulário desse, lançar para os seus alunos que já te acompanham, para os seus seguidores que te acompanham, para eles colocarem quais são as dúvidas que eles têm em química. E aí eles vão dizer para você: a minha dúvida é isso, a minha dúvida é em posicionamento pessoal. Eu tenho um treinamento dentro do meu YouTube que fala justamente sobre marketing pessoal. Eu posso passar esse treinamento para essa pessoa que respondeu aqui. Eu tenho um treinamento que é desenvolvimento pessoal, marketing pessoal, autoestima e comunicação. Eu posso mandar esse material também para essa pessoa que acabou de fazer essa colocação aqui. Então, como podemos estabelecer nossa persona para criar posts mais direto? Eu posso produzir um conteúdo só falando sobre criação de persona, posts direcionados. Então, tudo isso eu posso fazer através dessas simples perguntas, dessas simples respostas que foram deixadas aqui. Não só essas respostas, mas também aqui, ó, quais foram as maiores dúvidas? As maiores dúvidas das pessoas foram ter constância, ó, tá vendo? 11% falaram que o que é mais difícil é ter constância na rede social. E realmente, ter constância na rede social é um desafio diário, porque você precisa construir conteúdo diariamente. Eu vou ensinar vocês algumas técnicas que eu utilizo para criar conteúdo e manter ele diariamente aqui nas redes sociais no automático. Eu não mexo mais no meu Instagram. Eu faço, paro um dia, produzo meu conteúdo, vou lá no gerenciador, coloco tudo no gerenciador para que ele mesmo vá sozinho sendo postado dia após dia. Tenho mais leveza para dar as minhas aulas, mais leveza para encontrar, para ir para a escola trabalhar, para fazer as minhas coisas por conta disso, tá? Voltando aqui na nossa apresentação, vou sair desse formulário e vou colocar novamente a apresentação. Tá? Isso ali, só naquele formulário já dá para vocês pegarem bastante coisa para utilizar com os seus trabalhos diários e manter um padrão ali. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui uma outra coisa que eu já criei, junto com os meus alunos lá da escola, mas foi. Deixa eu ver. Planejamento digital. Esse é esse aqui. Aqui. Esse aqui tá simples, mas eu vou mostrar para vocês assim mesmo. Tá simplesinho ainda, mas dá para mostrar. É uma coisa que eu faço. Deixa eu mostrar aqui. Tirar esse. Compartilhar a tela. Esse tá bem simplesinho, mas dá para vocês verem. Isso aqui foi uma aula que eu dei na escola para os meus alunos. E vocês podem fazer também, utilizando o próprio, uma planilha normal, tá? Planejamento de postagens para a semana. Foi uma aula que eu fiz e eu dei essa aula para que os alunos pudessem construir esse planejamento semanal. Então, eu coloquei aqui como título dessa planilha, Planejamento Digital da Roberta. Objetivo, posicionamento e venda do livro Mulheres que Transformam Mulheres. Então, tendo o objetivo claro, você vai utilizar as postagens com aquele propósito. Então, o meu objetivo é construir o meu posicionamento e atrair
serviço que são as consultorias. E aí eu comecei lá, quando eu estava dando aula, eu dei exemplo para eles a partir do dia 29 de maio. Então, todos os dias teria algum tema, um tema central. E o tema central foi de transformação. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Instagram, que aí eu vou mostrar nele o que eu postei lá. Então, eu coloquei um feed nesse dia, ou seja, não coloquei stories, não coloquei reels, não fiz live, tá? Já no eu coloquei 3 postagens de feed, coloquei 6 stories e coloquei um reels. Provavelmente nesse dia, essa quantidade que eu coloquei foi devido ao resultado do primeiro dia. Alguma coisa que eu coloquei lá no primeiro dia que chamou a atenção das pessoas, que eu fui aproveitando e repostando aqui nos outros com formato de perguntas, alguma coisa que eu fiz que deu uma visibilidade grande, ó, que eu coloquei aqui, ó, 107 visualizações no Reels. Aqui eu não coloquei a quantidade de interação, mas aqui eu coloquei que o Reels teve 107 visualizações. Um público de 2.000, eu tenho 2.000 pessoas no orgânico, isso é 5%, 0,5%, se eu não me engano. Não sou boa de matemática, tá, gente? Mas eu acho que é 0,5%, ou porque se eu fosse 10%, seriam 200 pessoas. Então é 5%, eu acho. 5% deu esse tantinho aí. 107 pessoas viram. Então a gente conseguiu ter uma interação só por causa das 67 pessoas, tá? É legal vocês começarem a observar e fazer esse acompanhamento. Ah, Roberto, você faz isso todo dia? Não. Isso aqui foi uma amostra que eu fiz para os meus alunos, que eles podem fazer esse planejamento, é um plannerzinho, para deixar a temática das postagens que você vai fazer. Então, se eu fosse lá no formulário, pegar alguma coisa daquele formulário, por exemplo, eu poderia pegar um tema daquele posicionamento pessoal. Deixa eu ver aqui. Posicionamento pessoal aqui, ó. E aqui, eu vou colar aqui. Vou trabalhar aqui. Ali eu estava trabalhando transformação. Vou trabalhar então posicionamento pessoal. Meu tema vai ser esse, posicionamento. Vou botar a data aqui, hoje é dia 26 de junho. E hoje é segunda. Então, a partir de hoje, eu posso começar a trabalhar lá no meu Instagram, posicionamento pessoal. E aí, o que eu vou colocar aqui? Qual vai ser o texto base desse criativo? Vou pensar. O que eu posso fazer para falar, chamar a atenção das pessoas com relação ao posicionamento pessoal? Vou criar esse criativo, vou colocar ele em formato ou de feed, ou de story, ou de reels, e vou começar a colocar. Como quarta-feira, toda quarta-feira eu estou trabalhando lives agora, no projeto Conexões, eu já posso pensar que quarta, aqui, ó, vou deixar a data aqui, quarta, em live. E eu vou trabalhar posicionamento. Posicionamento. Já posso aproveitar, posicionamento. Já posso pensar nessa live, a minha convidada é a Daniele, e ela é esteticista. Já posso pensar em trabalhar algo com a Daniele, direcionado para posicionamento pessoal. Vou até deixar aqui, não ia utilizar esse material, mas vou deixar em verdinho aqui para observar que eu posso fazer algo focado nessa semana só sobre posicionamento, aproveitando o nosso formulário. E aí vocês vão ver essa construção junto comigo, tá? Fechando aqui essa transmissão desse planejamento e desse formulário, vou voltar aqui para a nossa tela, vou voltar para a nossa apresentação e continuar nossas apresentações aqui. Então, constância, criar postagem e manter constância. Hoje eu vou trabalhar isso com vocês, partindo desse ponto que eu acabei de apresentar, dessa questão que eu peguei lá no nosso formulário, joguei lá para aquele planejamento e eu vou construir. Pensei agora, vocês viram que eu peguei agora, pensei agora, então eu vou fazer algo com isso, tá? Voltando aqui, eu deixei um espaço para perguntas e respostas, então eu vou parar nessa tela. Se vocês tiverem perguntas, deu 34 minutos de apresentação. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar essas perguntas para mim também ao longo do dia. Para finalizar essa apresentação, gente, eu vou deixar alguns insights, algumas dicas. Eu estou fazendo essa gravação através do StreamYard, como eu falei. Tá vendo? A minha carinha aparece aqui, ó, nesse cantinho. Aqui aparece o patinho.
e aqui no meio aparecem os slides, o material que eu vou apresentando para vocês. Se eu quisesse não aparecer, o que eu poderia fazer? Aqui eu estou dentro do estúdio de gravação. Eu pegaria esse vídeo de 34 minutos, vai dar 35 já, colocaria numa outra ferramenta de edição de vídeo e cortaria no formato que eu desejasse. Então, eu posso cortar tirando a minha cara daqui. Vai ficar o áudio não vai sair. Mas eu poderia cortar esse vídeo e deixar só, até o patinho eu posso tirar se eu trabalhar os meus slides de forma que entenda que esse patinho vai aparecer ali. Então, você pode trabalhar com o StreamYard sem aparecer. Você pode criar o seu curso, trabalhar com uma plataforma gratuita, você pode criar um planejamento com tempo de duração mais curto, que vídeos muito longos ficam cansativos, e produzir esse conteúdo sem aparecer. Tá? Finalizei hoje. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, eu vou deixar para a gente continuar na próxima apresentação. Beijo, beijo e até a próxima.